Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios culturais. E hoje nós temos a lição de número 11. Firmes na verdade e na graça de Deus. Nós estamos estudando lições bíblicas dos jovens, a Igreja do Arrebatamento. E hoje, dia 11, é o dia do pastor. 11 de junho, o dia do pastor. Dia de valorizar o nosso pastor. E não só no dia 11 de junho ou somente no dia do pastor, mas sempre estar orando para os nossos pastores, porque eles velam pela nossa alma, sempre está amando, sempre está compartilhando e, acima de tudo, o respeito, porque foram delegados por Deus para que pudessem ajudar a nossa vida espiritual. Então vamos para o assunto de hoje, cujo o primeiro tópico da lição vem trazendo da seguinte: a ação da Trindade na vida do salvo. Aí temos eleitos pelo Pai, o primeiro subtópico. Quer dizer que o próprio Deus é quem elege as pessoas, não no sentido de eleger uns para a condenação e no sentido de eleger outros para a vida eterna, mas simplesmente no sentido de eleger, de credenciar aqueles que creem, aqueles que acreditam na obra do sacrifício expiatório de Cristo. Porque muitas vezes quando viemos do mundo e somos transformados, a mente ela fica pensando sobre esse processo de salvação, o processo salvífico, além das acusações que é colocada na mente daqueles que outrora levavam uma vida de perdição e de repente levam uma vida de justificação. Agora, nesse aspecto é que o apóstolo Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Então Deus nos justifica, Deus nos elege aqueles que acreditam no sacrifício de Deus, que creem no processo salvífico. Então assim também é estendido para todas as pessoas que estão diante da Igreja de Cristo. Sejam eles jovens, sejam adolescentes que se entregaram de uma forma especial para Deus, Deus elege ele, credencia essa eleição para que nós possamos ter uma vida de acordo com a vontade do Pai. O segundo subtópico diz assim: santificados pelo Espírito. É o Espírito de Deus que tem a missão de santificar a nossa vida. Nós somos santificados cada vez que o Espírito mora na nossa vida, que vai trabalhando na nossa mente, nós vamos distanciando das coisas ruins desse mundo. A santificação ela tem pelo menos dois estágios. O primeiro é a santificação imediata, quer dizer que a santificação é cortar e separar as partes. Vem de uma palavra semítica que significa exatamente isso: cortar e separar as bandas, separar as partes. Em primeiro momento nós fomos cortados do mundo, separados do mundo, viemos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos separados. O cristão imediatamente, quando aceita Cristo, ele é separado. Cristo passa a morar em nós e nós não habitamos mais nas coisas no reino das trevas, mas habitamos agora no reino da luz. Então é a santificação imediata. E posteriormente a santificação progressiva. Quer dizer, viemos do mundo cheio de resquícios do mundo, ainda com a linguajar, alguns costumes, mas a partir do momento que estamos no reino de Deus e o Espírito começa a habitar na nossa vida, vai trabalhando na nossa vida, as palavras, as ações, os costumes, o nosso andar diário, ele vai sendo melhorado, vai sendo santificado. Nós vamos crescendo na graça. Esse é o crescer na graça. Ou aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, profetas, mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento do santo. Esse aperfeiçoamento através da palavra, com a ação do Espírito Santo, é a santificação progressiva. Cada dia mais nós vamos purificados, vamos sendo purificados, deixando todas
as consequências do pecado e vamos melhorando, se aproximando cada vez mais de Deus. Essa é a santificação progressiva, é o crescer na graça. Aquilo que Paulo também diz, que nós vamos crescendo até chegar à estatura de Cristo. Quer dizer, não é um crescimento físico, mas é um crescimento espiritual, que nós vamos saindo do reino das trevas e vamos se aproximando do reino da luz, se aproximando mais de Deus. Essa é a santificação progressiva que é efetuada através do Espírito Santo de Deus. E ainda no terceiro subtópico, vocacionados para a glória do Filho. Quer dizer, nós temos uma vocação, e essa vocação é para ser glorificado o Filho de Deus. Como que o Filho de Deus é glorificado? Através do trabalho salvífico, através do sacrifício expiatório. Quando Cristo morre pelos pecadores, os pecadores aceitam esse trabalho de Cristo, o nome dele é glorificado. O profeta Isaías, ele fala no capítulo 53 sobre o sacrifício de Cristo, sobre o sofrimento de Jesus Cristo. E ali ele começa falando sobre que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, as suas pisaduras, através das suas pisaduras fomos sarados. E ele então acaba dizendo assim que todavia Deus, o Senhor Deus, o Pai, o trabalho da sua alma, ele verá, o trabalho da alma do Messias, de Jesus Cristo, o trabalho da alma ele verá e ficará satisfeito. E diz assim, todavia ao Senhor agradou moeu Jesus Cristo por nosso pecado. E o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Quer dizer, todo esse trabalho, o sofrimento de Cristo, ele traz uma glorificação. E nós, quando aceitamos, glorificamos a Cristo, porque aceitamos o sacrifício expiatório. Por isso que Lucas diz assim, que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu diante dos anjos. Quer dizer, o próprio Jesus, quando um pecador aceita o seu trabalho sacrificial, é como se ele fosse diante dos anjos e fizesse a festa. A alegria no céu, a festa no céu, como se ele fosse diante da bancada de anjos e dissesse, está vendo? O meu trabalho foi válido, mas um pecador que é resgatado e faz a festa. Então é esse que é mais ou menos o glorificar de Cristo. Então, vocacionados para a glória do Filho. Cristo é glorificado quando aceitamos e recebemos a nossa vocação de salvo. No segundo tópico, a firmeza do cristão. Aí temos aí persistência no ensino dos apóstolos. Quais eram este ensino dos apóstolos? A base que pregavam Cristo crucificado. Não me envergonho, o evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a santificação. Pedro dizendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Então esse é a persistência nos ensinos dos apóstolos. Eles pregavam isso, pregavam Cristo, pregavam a cruz, pregavam a salvação, pregavam o sangue. Então essa é a base. Vamos falar para os nossos jovens, professor e professora, sobre a base do Evangelho. Pregar Cristo ressurreto. Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo está vivo, é o que eles viviam falando. Muitas vezes nós, como disse Salomão, o homem foi feito perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. E assim também, às vezes, nós buscamos muitas invenções para evangelhos. Queremos renovo, queremos coisa nova, mas a base dos apóstolos é falar de Cristo, falar da morte de Cristo, do poder de ressuscitar, da ressurreição de Cristo, da transformação, da renovação do novo homem. Esse é a base de Cristo. E ainda o segundo subtópico do segundo tópico diz: convicção nas tradições. Nós temos que ter convicção. As tradições elas não salvam e nem servem por base de doutrina, mas nós temos uma história.
As Assembleias de Deus ela tem uma história, não adianta mudar essa história. Ela tem os bons costumes, tem as boas doutrinas que geram os bons costumes. Bons costumes não geram boa doutrina, mas boas doutrinas, ou as sãs doutrinas, geram os bons costumes. O costume de ler, o costume de orar de joelho, o costume de jejuar, de consagrar, o costume de ir aos cultos, não somente os costumes de roupas, de cabelo, mas um costume mais interior, de consagração, que é também bíblico. Então nós temos uma tradição e não esquecer dessas tradições, as boas tradições, né, que recebemos dos apóstolos, dos pais da igreja, dos fundadores, que eram homens piedosos, não perder essa piedade. Vamos levar isso para a juventude, deixar claro que nós não surgimos por acaso e nem estamos mudando a forma, a liturgia, etc. Mas uma tradição que é embasada sobre a doutrina de Cristo. Através das doutrinas nós nos postamos de uma forma totalmente diferente. Confirmados em boas obras. Agora os salvos, eles precisam ter boas obras, não para ser salvo, mas porque somos salvos, ter boas obras. Fazer o bem sem olhar as pessoas. A Bíblia diz assim, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, não toma lá da cá, mas fazer as boas obras, né? Tanto as obras materiais, as obras do reino de Deus, as nossas atitudes, a nossa doação pelo próximo. Temos que se doar pelo outro. Se o segundo mandamento é amar o próximo a ti mesmo, então amar o próximo, amar os irmãos, ter uma comunhão elevada com cada irmão. E o terceiro tópico é o consolo de Deus aos santos, confortados em amor e graça. Nós sabemos que a nossa esperança ela não está somente nessa vida aqui, mas esperamos através da graça de Deus. A graça de Deus nos conforta, a graça de Deus cuida, a graça de Deus perdoa, a graça de Deus renova, né? Então, confortado nesse amor de Deus. Nós temos um conforto, né? Às vezes nesse mundo não conseguimos ter o resultado positivo através de políticas de obras sociais, mas Deus ele nos conforta para uma caminhada mais abrangente e elevada para o reino de Deus. É assim que Deus observa cada um de nós. Então, confortados cada vez mais com o amor e com a graça de Deus. Eternamente consolados. A consolação ela é algo que vai para a eternidade. O apóstolo João, ele diz assim, que ele viu a cidade santa que de Deus descia do céu, ataviada, e Deus enxugava dos olhos as lágrimas. O nosso consolo é o céu. A nossa vingança está em Cristo. E o nosso consolo está na eternidade com Deus. Muitas vezes podemos passar uma vida aqui de labuta, de tribulação, de angústia, mas precisamos ter em mente que o nosso consolo é em Jesus Cristo e no céu. Então vamos levar isso para a juventude para que eles não percam a esperança. Que as tribulações produzem paciência, as paciências produzem experiência, experiência, esperança. A esperança, ela não morre porque o amor de Deus está derramado no nosso coração através da graça. Então levar o jovem para que tenha uma firmeza no Evangelho através da graça de Deus. E ainda intimamente aliviado. Então nós devemos ter no nosso espírito alívio. O alívio do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Nós precisamos ter a paz no espírito, paz na alma, não da forma que o mundo tem. Né? O próprio Cristo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então é uma paz interior. Apesar da dificuldade, das tribulações, das adversidades, uma paz. Alguém foi convidado para representar a paz em quadros, em pinturas, na arte. E alguém desenhou um lugar tranquilo, com muita grama, alguém descansando debaixo da árvore. Outro desenhou os céus e os pássaros sobrevoando. E cada um foi fazendo uma representação do que seria a paz. Mas alguém desenhou uma cachoeira violenta, fortes ventos, pancada de água, um galho, as árvores balançando e um passarinho tranquilo cantando num galho. E alguém disse, mas que é isso? Onde está a paz ali? Ele falou assim, a paz está na tranquilidade do pássaro. Apesar da pancada de água, do barulho da água, da cachoeira, da fumaça que a água causa, do vento, dos galhos balançando, o passarinho está tranquilo, assobiando, porque ali ele está num lugar seguro e está internalizando a paz em si. Então, apesar da diversidade,
apesar das dificuldades, apesar de todas as tribulações, nós temos paz de espírito. Temos consolo na alma. Como disse o salmista Davi, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Quer dizer, o salmista dizendo isso num deserto, rodeado de inimigos, Saul procurando matá-lo, e ele na caverna de Adulão, rodeado dos pares da sociedade. Mas ele diz, em paz me deitarei e dormirei. Esta é a nossa paz, intimamente aliviado. Por quê? Porque é a paz de espírito, é a paz na alma que nós dormimos tranquilo, porque temos a confiança em Jesus. Então, professor e professora, transmita isso para os nossos jovens, porque eles terão momentos de dificuldade e essas lições estão enraizadas exatamente para arraigar a fé deles, trazer uma fé sólida, uma comunhão com Deus e uma vida cristã intimamente ligada com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que você tenha uma boa aula e que o Espírito Santo te conduza nas aulas que estarás ministrando aos nossos jovens. Aqui está o meu endereço, né? Se quem quiser acessar as redes sociais, está aí. Que Deus em Cristo vos abençoe.